qual o problema hoje que tem no Brasil que você acha que o Partido Pirata teria solução, assim? Eu acho que a gente tem a mesma preocupação que todo mundo tem no Brasil atualmente, que é principalmente a questão da desigualdade. E isso é uma coisa, assim, patente. E a desigualdade no Brasil ela não é um acidente, ela foi um projeto. E quando a gente vê no Brasil, ela é pior ainda porque você não tem só uma desigualdade econômica, que é o que todo mundo destaca, mas também tem a questão da desigualdade política. E essa questão da desigualdade política, ela vem principalmente porque você tem um governo que ele é o governo central, principalmente o governo federal, que ele tem um peso muito grande sobre as coisas. Uhum. E aí o que você vê é que você tem uma desvinculação entre o que é comunidade e o que é governo ou Estado. Wilson, muito legal ter você aqui, professor de economia, Partido Pirata. Eu queria entender um pouco mais como que você entrou no Partido Pirata, em que ano que isso aconteceu? Então, o Partido Pirata no Brasil, ele é bem antigo, né? Porque ele surgiu na Suécia em 2006, no Brasil em 2007 já começou o pessoal a se aglomerar e se organizar para poder tentar efetivar o negócio. A fundação mesmo só foi em 2012. E eu só fui me juntar com o pessoal depois de 2013, quando estava tendo os protestos em massa. Eu falei, eu vou me envolver em algum grupo, né? Eu tenho uma formação em economia e política, então eu vou tentar colaborar na medida do possível. E aí dos grupos que eu achei interessantes, o melhor que eu vi foi o Piratas, que teve mais a ver com as pautas, inclusive, que teve na época, porque estava tendo uma criminalização muito grande dos protestos, manifestantes. Então eu achei que essa figura que mexe com o marginal, com o fora da lei, com essa questão era mais interessante. O Partido Pirata estava nos protestos de 2013? Estava junto com um monte de coletivos, milhares de coletivos que estavam ali. A gente estava envolvido tanto com gente na rua, tanto também postando coisas na internet, debatendo, se organizando, né? Você lembra qual bandeira que o Partido Pirata estava levantando que te fez, putz, eu quero participar deles, ou foi só esse sentimento de eu quero fazer parte de algo, de algum movimento mesmo, antissistema, alguma coisa, por assim dizer? Essa pergunta está diretamente relacionada com o motivo do Partido Pirata ter existido, né? Porque ele começou com um debate que teve lá na Suécia com a questão de direitos autorais. E aí tinha uma questão muito clara de que você tem que pensar que a Suécia é um país exemplo de social desenvolvimento no mundo, que tem 6 milhões de habitantes, é um país pequeno, e que no começo de 2000 já tinha internet já disseminada para todo lugar, e já tinha inclusive previsão de lei de direitos autorais. E aí começou a onda do Napster, dessas ferramentas de compartilhamento de informação, de arquivos, etc., e começou a haver uma criminalização muito grande desses movimentos. E aí começou a haver uma ação dessas protetoras de direitos autorais, provavelmente era representante de grandes empresas de filmes, né, Disney, Paramount, etc., de ir contra e criminalizar esse pessoal que fazia essas práticas de compartilhamento de informação. E aí, o problema é que essas são práticas que elas não geram dano a ninguém, que não prejudicam ninguém é ferido ou prejudicado de alguma maneira, mas que ainda assim incomodou e que acabou sendo criminalizado. Então eu vi um paralelo muito interessante entre uma prática que procurava o tempo todo criminalizar as pessoas aqui e lá. Eu teve um paralelo nesse sentido, né? Uhum. Porque quando você vê ou começou a criminalizar o compartilhamento de informações por causa do Napster naquela época, eles falavam, não, fazer de tudo para poder proteger e definir os direitos autorais como estão hoje. O problema é que se você fizer de tudo para proteger os direitos autorais, você tem que vigiar todas as comunicações privadas. E aí você entra no paradoxo. Sim, a gente já chega nessa parte de direitos autorais, que é uma das pautas, né, do Partido Pirata. Eu queria que você me falasse mais qual que é a principal diferença ou quais são as diferenças do Partido Pirata para os partidos existentes? Eu acho que, em primeiro lugar, é bom que ele é um partido novo, surgiu há pouco tempo, né? E ele está principalmente ligado com essa nova jeito de pensar, essa nova paradigma que surgiu na humanidade há pouco tempo, foi impactante, que é a internet. Então, como a internet funciona, a gente usa muito como metáfora de como a política deveria funcionar, de maneira descentralizada, colaborativa, num processo constante de construção. Então a gente pode dizer que o Partido Pirata, ele ainda está engatinhando no Brasil, enquanto ele já é melhor estabelecido em outros países? É sim, com certeza. No Brasil ele é um partido que está em formação, ele é considerado uma associação de caráter pré-partidária, porque ela já tem um PJ, já é uma personalidade jurídica própria, mas ele não coletou as 500 mil assinaturas necessárias para se oficializar e concorrer às eleições. Então o que eu costumo dizer é que o Partido Pirata ele já é um partido político, porque ele já tem ideias próprias muito distintas, mas ele não é um partido eleitoral.
Porque muitas pessoas elas acham que eleições e política é a mesma coisa. E eleições, na verdade, é a pior parte do processo político. Então ainda não dá para votar no Partido Pirata, mas dá para acompanhar e saber quais são as ideias, e, enfim, apoiar ou não. Dá para você conhecer as ideias, dá para você entrar no site, nas redes sociais, se informar mais, se envolver nos debates, participar. Porque, acima de tudo, a gente está tentando fomentar um debate público e abordar temas que em outros locais não são abordados, que envolve tanto questões de tecnologia quanto determinadas barreiras que você encontra em partidos de esquerda por aí. Então, aproveitando esse gancho, qual o problema hoje que tem no Brasil que você acha que o Partido Pirata teria solução? Assim? Qual pauta o Partido Pirata poderia trabalhar melhor para resolver? Eu acho que a gente tem a mesma preocupação que todo mundo tem no Brasil atualmente, que é principalmente a questão da desigualdade. E isso é uma coisa assim, patente. E a desigualdade no Brasil ela não é um acidente, ela foi um projeto. Teve um processo mesmo, desde a colonização, que as pessoas trouxeram esse modelo que já previa essa desigualdade. E quando a gente vê no Brasil, ela é pior ainda porque você não tem só uma desigualdade econômica, que é o que todo mundo destaca, e isso o Brasil é um dos países mais iguais do mundo, acho que só perde para o Catar, mas também tem a questão da desigualdade política. E essa questão da desigualdade política, ela vem principalmente porque você tem um governo que ele é o governo central, provavelmente o governo federal, que ele tem um peso muito grande sobre as coisas. Uhum. E aí que você vê é que você tem uma desvinculação entre o que é comunidade e o que é governo ou Estado. Quando você vai falar de comunidade, por exemplo, você vai falar de uma coisa que normalmente tem que ser gerenciada ou administrada, mas ela não se autogere, ela não resolve seus próprios problemas, ela depende de uma entidade maior. Então a gente propôs, por exemplo, nas últimas eleições, teve um texto que a gente publicou chamado Fim do Pacto Imperial, no qual a gente propõe uma reforma do Pacto Federativo, exatamente para poder reduzir o peso do presidencialismo. O Pacto Federativo é esse acordo que existe implícito entre todas as entidades do país, principalmente assim, governo federal, estados e municípios. Se você for ver historicamente, os municípios eles nunca tiveram um papel preponderante na política. Se você for ver, por exemplo, países como China e Estados Unidos, inclusive, que normalmente não são comparados, eles são construídos em cima do consenso de comunidade. Aqui não. Aqui você teve a imposição, você teve um rei que foi lá que impôs um determinado modelo que deveria ser seguido por todos. Não teve uma liberdade de autogestão das comunidades. E isso depois só se agravou, porque você teve o Império, depois você teve Getúlio Vargas, depois você teve a ditadura militar, e continuaram dando esse peso muito grande sobre o governo central. Certo. Sobre o governo federal. Que o Partido Pirata fez sobre isso? O que a gente propôs é exatamente uma reforma do Pacto Federativo que reduzisse o peso dessa esfera federal e desse mais autonomia, tanto orçamentária quanto legal, para estados e municípios. Inclusive tem uma proposta agora que saiu recentemente que ela versa sobre isso, só que ela é muito mais tímida do que deveria ser. Ela não vai exatamente no ponto. Então, a gente estava conversando antes de começar a conversar de novo aqui, e eu notei para você que eu tinha lido uma reportagem fazia pouco tempo sobre uma cidade que economizou milhões de reais porque trocou o software dos computadores por software livre. Até onde eu sei, o Brasil usava software livre há um tempo atrás, acho que nos governos Lula, Dilma, né? E com isso economizava um valor X de milhões de reais. E hoje parece que está acontecendo um retrocesso ou não, e estão usando softwares de companhias já estabelecidas, como a Microsoft. Como que o Partido Pirata enxerga isso? Eu acho que é interessante esse papel da economia, que normalmente o pessoal destaca mesmo, e que é importante mesmo esse processo de você economizar com software proprietário, principalmente o Windows, né? E você permitir software livre, só que é importante o software livre, ela vai além do dinheiro que você economiza, mas então você também permite auditar aquele processo, ou aquele software, saber de onde vêm os dados. Então ele dá uma liberdade maior, tanto de você customizar, quanto de você auditar aquele processo. E no caso de governo é uma coisa muito importante. Mas também tem a questão da economia. Por exemplo, o governo federal ele envolveu nos últimos anos, tinha uma política muito forte de fomentar o software livre, e teve alguns estados, se não me engano, Paraná e Rio Grande do Sul, que aprovaram leis de software livre e economizaram muito dinheiro com isso. Legal. Eu queria agora falar com você sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele saiu do PSL para formar o Aliança pelo Brasil. Só que o Aliança pelo Brasil, até então, era um partido que nem o Partido Pirata. Ninguém poderia ser eleito. Para isso, eram necessárias as assinaturas digitais e o TSE precisava aprovar, que é uma luta que o Partido Pirata está aí há anos tentando. E parece que o TSE aprovou, legal, mas tem o problema da coleta das assinaturas.
Explica pra gente como tá esse imbróglio aí. Então, primeiro não é surpreendente o fato do PSL ter virado essa diáspora, ter rolado essa briga. Porque primeiro você vai pegar que todo mundo que entrou no PSL tinha mais ou menos o mesmo perfil do presidente, então era combativo. E aí você pega pessoas que são combativas, trabalhando com o presidente, que não aceitem subordinação, que não aceitem que as pessoas discordem dele, era meio que natural. Até porque a aliança que se formou nas eleições era muito mais uma aliança anti alguma coisa do que alguma coisa que necessariamente agregava aquelas pessoas. Você juntou várias pessoas que não necessariamente concordavam. Agora o presidente está indo naquela direção de criar um novo partido, Aliança pelo Brasil, que vai ter um vínculo principalmente militar e religioso. E essas duas coisas normalmente nunca deveriam se misturar, preferencialmente. Agora, para ele facilitar esse processo, ele pretende regulamentar essa questão das assinaturas eletrônicas, entrou com um pedido no TSE para reconhecer, eles reconheceram parcialmente, mas por enquanto só envolve certificação eletrônica. É o único tipo de assinatura eletrônica que por enquanto é aceito, que é o famoso eCPF. O problema é que o eCPF, ele primeiro é muito caro para você liberar acho que custa R$200, se eu não me engano, atualmente, e ele é limitado, normalmente o pessoal que faz isso é advogado, que aí precisa fazer firma reconhecida, não quer passar no cartório para poder passar todo esse processo. Então, se você fosse ter que ter 500 mil assinaturas com certificado digital, seria uma fortuna. Então, para o partido poder concorrer, ele precisa de 500 mil assinaturas digitais, e o próprio partido precisa ir na cidade de cada pessoa que assinou para autenticar essa assinatura? Não, são duas coisas diferentes. O processo antigo era assim, você tinha que pegar a assinatura da pessoa, ir no local onde ela mora, no equivalente ao distrito eleitoral onde ela vota, registrar no cartório eleitoral aquela assinatura de apoio, e aí nesse sentido a assinatura eletrônica facilita totalmente esse processo. Uhum. O problema é que o custo de você processar físico uma assinatura eletrônica e você gerar um certificado digital de R$200, no final dá a mesma coisa. Então, no final das contas, não mudou muito. Não mudou muito. Então, a gente não pode falar nem que o Bolsonaro ajudou ou atrapalhou vocês. Eles vão tentar descobrir um jeito de facilitar esse processo. Então, por enquanto, está limitado ao certificado digital. Talvez eles liberem biometria digital por celular. O problema é que se liberar a biometria, a chance de você ter fraude também é maior. Então, esse processo todo ele precisa ser mais regulamentado. Outra coisa que eles estavam vendo era a questão de pegar as empresas que lançam certificação digital e abrir, porque atualmente é limitado a uma única empresa que cobra o quanto que quer pelo serviço. Então, aí seria liberar para poder baratear o processo. Mas ainda assim, ele é limitado. Uhum. Como a gente conversou antes, o Partido Pirata ele tem representantes em outros países e ele é muito grande na Islândia. Você estava me falando da República Tcheca, né? A República Tcheca, como é que está o Partido Pirata por lá? Atualmente, o Partido Pirata da República Tcheca é o Partido Pirata mais forte da Europa. Ele conseguiu 11% dos votos na última eleição, conseguiu eleger alguns senadores, se não me engano, deputados, elegeu 4 deputados, inclusive elegeu um prefeito de uma cidade lá, que eu não lembro o nome, também não vou conseguir falar, provavelmente. Sobre alinhamento político, o Partido Pirata, provavelmente muitas pessoas vão querer participar do movimento, do partido. Vocês têm um alinhamento político à esquerda, centro, direita? Como é que funciona isso dentro do partido? A gente tem várias linhas que a gente aceita. Não aceita, a gente tem várias pessoas, tanto socialistas, anarquistas quanto liberais, então a gente aceita um espectro amplo de pessoas e a gente se dá a liberdade de não falar que nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, muito pelo contrário. Então a gente tem essa questão de... Não que essa questão de direita e esquerda não seja importante quando você vai analisar uma determinada questão, que aí você vai ter as forças de direita e as forças de esquerda. Mas na questão de você se autodeterminar ou se você se identificar, a gente dá a liberdade de não se declarar nem de direita nem de esquerda. E isso não é uma questão do Brasil, isso é internacionalmente. E isso tem a ver com o fato de que a gente não enxerga uma relação direta com a esquerda que existe, tradicional, porque ela tem uma tradição intelectual muito já consolidada, que é a tradição marxista. Você vai pegar no Brasil, por exemplo, principalmente, a maior parte das pessoas de esquerda, principalmente politicamente ativas, elas se formaram no famoso Partidão, que era o Partido Comunista. Então a gente não se limita por essa questão da clássicas, de luta de classe, etc. A gente pode considerar essas coisas, mas o nosso principal ponto de onde a gente parte é a questão da tecnologia e de como a tecnologia ela afeta a sociedade.
Certo. Agora, duas perguntas em uma. Você acredita que o Partido Pirata um dia vai chegar a disputar eleições aqui no Brasil? E o que falta para isso acontecer? Eu acho que, se você for ver, por exemplo, os outros países onde o Partido Pirata já está saindo, que são países da Europa, eles geralmente são países pequenos, que têm uma população reduzida, então é mais fácil você articular esse processo, até porque é muito mais fácil você registrar partido nesse país do que no Brasil. O Brasil é um dos países mais difíceis de você conseguir criar um partido político novo, por incrível que pareça, porque isso é fora contra o consenso das pessoas completamente. E além disso, tem umas dificuldades adicionais também. Primeiro que o nome. Muita gente fala pra mim, eu gosto das ideias de vocês, é legal, mas não dá pra mudar de nome? E aí eu falo, não dá. Porque o nome, ele já veio assim, ele já surgiu e foi um nome que não nos foi dado. É muito paralelo que você pode fazer entre Partido Pirata e, por exemplo, os palmeirenses, que são chamados de porcos. Você não vai mudar o nome, porque foi um apelido que foi dado para eles. Então, o Partido Pirata, da mesma maneira, tem essa linha que vem desde o Pirate Biran, que era um grupo que estava ligado, inclusive, com o Pirate Bay, na Suécia, e que já tinha essa cultura, vamos dizer, viking e pirata dentro da história deles. Então, é uma coisa que eles passaram a valorizar, inclusive, utilizar como referência. Agora, se eu for pegar no caso do Brasil, o pirata normalmente é associado com o criminoso, com o fora da lei, com o marginal, que são pessoas que você normalmente não quer associar. Ok, mas como vocês enxergam o direito autoral? O direito autoral, o principal problema do direito autoral hoje é que ele já está ultrapassado. Se você for ver na prática, na risca, todo mundo é criminoso, porque todo mundo fere direitos autorais. Se for ver na risca, o simples fato de você pegar uma imagem da internet, copiar, manipular um pouco e postar de novo, vai ferir direitos autorais. Então, o grande mote, a ideia que a gente quer passar é isso, com a ideia de Partido Pirata. Pela lei, já é todo mundo criminoso. Porque o Estado ele passa a criminalizar determinados comportamentos de maneira seletiva. E a ideia é meio que dar combate a isso. Então vocês não veem problemas no compartilhamento de filmes, séries, via torrent e essas coisas? A gente não estimula a pirataria, né? Uhum. A questão é, a gente aceita que pirataria é um processo normal, que na verdade não é uma coisa só nossa. A indústria ela já funciona desse jeito. Se você for ver na questão de prestação de serviços, a pirataria ela é aceita como um componente a mais que você tem que lidar e que normalmente está relacionado com o fato de que, primeiro, o seu preço está muito alto, ou que ele não tem a distribuição adequada, ou que, no caso do Brasil, é muito patente, você tem uma desigualdade econômica tão grande que as pessoas não têm a capacidade de poder adquirir aquele produto. Certo. Então, se você quiser compartilhar essa entrevista, por favor, dê os devidos créditos. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço.